Graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por Marcos, hoje no capítulo 12, do versículo 28 ao versículo de número 34. Marcos 12, do 28 ao 34. Assim nos diz o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom ler a Tua palavra, conhecer o Senhor da maneira como o Senhor se revelou. E pedimos, Pai, que nesse momento agora, a exposição da palavra, o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, guarde todo o nosso ser, todas as nossas capacidades, para entregar ao Senhor nesse momento de culto, não apenas como uma escuta passiva, não apenas como um momento no qual nós ouvimos uma mensagem, mas um momento onde a nossa alma está sendo trabalhada, lapidada e desenvolvida, para que nós possamos corresponder com todo o amor que o Senhor merece. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fazer resumos não é uma tarefa muito fácil. Isso aqui você sabe desde a sua época de escola, na faculdade vai piorando, e quanto mais você estuda, pior fica fazer um resumo. Para aqueles que se envolvem um pouco mais com essa área de estudos, ou pelo menos lembram do sofrimento que foi fazê-los na época de escola, faculdade, seminário, também tem bastante resumo, a gente sabe que é difícil, porque na medida em que você vai aprendendo mais, na medida que você tem mais acesso à informação e pesquisa, ainda mais na nossa época, mais difícil é resumir as coisas. Você pode talvez jogar numa inteligência artificial, num chat GPT, faça um resumo de tal coisa. Ele pode até apresentar um bom resumo, mas todo resumo, ele vai apresentar uma seleção. Todo resumo, ele vai partir da perspectiva daquele que leu, compreendeu e então explicitou os pontos mais importantes. Talvez se nós pegássemos a passagem de hoje e pedisse para cada um aqui resumir ela para mim, cada um traria uma resposta ligeiramente diferente. Talvez alguns bem diferentes de outros, outros de maneira mais aproximada. Porque o resumo, ele explicita para o outro aquilo que para nós é mais importante. Nessa passagem, meus irmãos, nós encontramos o fechamento de uma grande sessão de discussões contra Jesus. É por isso que é importante nós lermos a Bíblia em sequência e o todo dela para compreender sua mensagem. Porque desde o capítulo 11, depois de Jesus entrar em Jerusalém e condenar o templo, nós vimos que desde o versículo 27 do 11, agora vieram grupos e grupos do judaísmo da sua época para derrubar Jesus. O objetivo desses homens não era aprender com ele, não era ter com ele um momento de edificação, de consolo, mas era para derrubar Jesus, condená-lo com as próprias palavras para levá-lo à morte. Então aqui nós temos ofensas malignas de pessoas que querem matar Jesus a todo momento. Então nós vimos que na primeira vieram um grupo de fariseus, os mestres da lei, e não conseguiram. Perguntaram sobre a autoridade de Jesus e Jesus foi lá e deu uma rasteira neles, mostrando que a autoridade de João Batista já rejeita, imagina a dele. Depois veio um grupo de fariseus e herodianos, querendo matar Jesus, perguntando: a quem pagamos imposto? A César ou a Deus? E Jesus responde: dê a César o que é de César e dê a Deus aquilo que é de Deus, deixando todos satisfeitos com a resposta. E na semana passada vimos o último embate, antes do dia agora, no qual vieram os saduceus. Então temos fariseus, mestres da lei, fariseus e herodianos, os saduceus, e agora, na leitura de hoje, o último grupo que faltou, que eram os escribas. Então, em cada uma dessas oportunidades, Jesus responde não de maneira estúpida ou grosseira, mas ele responde com clareza, firmeza doutrinária, mostrando que ele não é um tolo qualquer.
Jesus é o mestre dos mestres. E ele não vai cair na cilada de um mero pecador. Ele vai saber responder bem, glorificar a Deus, edificar as pessoas e mostrar quem ele de fato é. E ele faz isso perfeitamente cada uma das vezes. E na última passagem, nós vimos a afronta que ele fez contra os saduceus, chamando eles de ignorantes com relação à Bíblia. Ele realmente pegou um pouco mais pesado com eles. Mas na passagem de agora, o versículo 28 diz que chegou até ele agora o último pelotão de questionadores. E talvez você esperaria mais alguém querendo derrubar Jesus. E isso é verdade em partes. Porque o Evangelho de Mateus, quando conta essa história, fala que veio um grupo junto com esse homem. E esse grupo queria derrubar Jesus. Mas no meio daquele grupo, esse homem aqui já estava com o coração movido para com Cristo. Então, um dos escribas que Marcos destaca, apenas um deles, não o restante do grupo que ainda se opunha, ouviu a discussão entre eles, fariseus, herodianos, saduceus, ouviu tudo aquilo que aconteceu, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. E aqui a gente percebe como esse ato de Cristo se defender foi algo tão edificante. Para os fariseus, aumentou a raiva. Para os herodianos, a vontade de matar. Para os saduceus, ficaram endurecidos nessa arrogância. Mas esse escriba, que talvez estivesse lá desde o princípio, ele foi ouvindo uma resposta de Jesus. Outra resposta. E talvez ele que veio com facas e armas para atacar Jesus, essa altura já baixou a guarda e fala: mestre, ensina um pouquinho. Eu vi que o senhor respondeu muito bem, eu quero aprender. E essa que é a postura exemplar desse escriba. O escriba, na comunidade judaica daquela época, eram aqueles homens responsáveis por copiar o texto bíblico, fazer novas cópias para que não se perca, e também, na medida que ele copia, ele estuda, conhece, era um teólogo, um exegeta daquela época, era um homem que conhecia o texto, copiava o texto, e era como que um guardião do ensino. Hoje em dia é parte do que é o trabalho de um pastor. O pastor ele deve entender o texto no seu significado da passagem, estudar o texto, gastar sua vida nisso. Timóteo fala que o pastor ele deve se afadigar, ficar cansado de tanto estudar a palavra, esse é o trabalho do pastor, e então transmitir isso para a igreja. Então os fariseus e os escribas juntos trabalhavam nessa função pastoral de Israel. Eles ensinavam, corrigiam, educavam e transmitiam a palavra. É claro que com erros aqui e ali, que Jesus fez questão de corrigir. Então este homem, que talvez tivesse vindo com armas, agora já rendido a Jesus, vendo que ele tinha dado uma boa resposta, uma resposta bela, agradável, faz uma pergunta muito importante. Qual é o principal de todos os mandamentos? Essa pergunta aqui ela não era exclusiva, não era de agora que ela aparece. Era muito comum no judaísmo perguntar para grandes professores e grandes mestres o que eles pensavam sobre determinados assuntos. Hoje em dia, você vê, por exemplo, Augusto Nicodemos, talvez um dos pastores mais conhecidos da nossa denominação, ele abre uma caixinha de pergunta e chove pergunta. A gente coloca lá no grupo de leitura bíblica, sábado e domingo pode fazer pergunta. O pessoal manda um monte de pergunta. Graças a Deus, é muito bom responder pergunta. Mas a gente normalmente quer perguntar porque a gente quer saber daquela figura de autoridade, daquele estudioso da palavra, qual a opinião dele sobre esse assunto. E naquela época havia um grande debate no judaísmo de querer entender qual que é o mandamento que não é no sentido de ser mais importante, no sentido de esquece o resto, mas o mais importante no sentido de ser a chave, o resumo, o sumo da lei de Deus. E aí perguntavam para Hilel uma coisa, Shammai respondia a outra, e agora esse escriba, movido de admiração por Cristo, pergunta: mestre, eu quero saber a sua opinião. Se o Senhor pegasse todo o Antigo Testamento, todos os 613 mandamentos da Torá, juntasse todos eles e colocasse sobre uma mesa, qual deles o Senhor pegaria e colocaria assim mais alto, para a gente entender ele e entender todo o restante a partir dali? Como você responderia essa pergunta? Para você hoje, qual é a lei mais importante da palavra de Deus? Ou, trazendo um pouco mais para os nossos dias, como você resumiria em poucas palavras mesmo, o que Deus espera de uma pessoa, o que Deus espera de você? Se alguém te pergunta na rua, um colega de trabalho, um amigo de escola, vem cá, eu sei que você é cristão e tal, me diz aí, eu estou com pouco tempo, o que é ser cristão? Parece fácil, mas ao mesmo tempo difícil responder, né? Ser cristão é crer em Jesus. Tá, mas tem um monte de gente aí que acredita em Jesus, faz um monte de coisa errada. Bem, é crer em Jesus, seguir aquilo que ele diz. Tá, mas aquilo que ele diz, tipo o quê? Entende? São respostas curtas que demandam um pouco mais de fechamento. É difícil resumir, como disse no começo. É difícil você colocar em uma seleção apenas algo mais importante, sem deixar coisas importantes de fora. Então a pergunta que esse homem faz para Jesus não é uma pergunta qualquer, não é aquela conversa, como a gente diz, conversa de boteco. O que você acha mais importante, Jesus? Não. Ele está falando: mestre, o Senhor, que é um homem que conhece bem toda a palavra, é por isso que eu te faço esse tipo de pergunta. Um homem que conhece bem a palavra, é um estudioso. De tudo,
O Senhor que conhece. Como o Senhor resumiria? Então, nessa hora, a esperteza, o caráter, o entendimento de Jesus ficaria evidente. Ele poderia mostrar ali se ele entende bem ou não a palavra de Deus. E a resposta de Jesus é muito direta. Ele cita 2 passagens do Antigo Testamento. Ele primeiro vai citar aqui o Shema, que nós lemos no começo da liturgia. E ele diz, o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo, citando Levítico 19, que lemos essa semana na leitura bíblica. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus responde aquela pergunta com, de fato, o mandamento da Torá. E aqui ele responde 2 mandamentos que, na verdade, se somam para formar uma única verdade, que é a verdade do amor. Para Jesus, o amor é o verbo que resume todo o caráter, toda a explicitez da fé judaica e da fé cristã também. Algo interessante aqui, talvez você tenha prestado atenção na leitura e percebeu um problema aqui. Alguns judeus hoje levantam oposição a Jesus, falando que ele é um falso Messias, porque ele citou errado o Shema. Pode parecer algo apenas de curiosidade isso aqui, mas é importante que você entenda. O Shema, esse escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, Senhor. Esse ditado era rezado, orado pelos judeus todo dia pela manhã e pela noite. Qualquer judeu conheceria isso aqui de trás para frente, frente para trás, e todos os idiomas que soubesse falar. Isso aqui era a base, era o coração da fé judaica. Só que Jesus cita esse mandamento de uma forma que não está igual ao Deuteronômio. E alguns rabinos até hoje falam, esse Jesus aí, ó, é um judeu fajuto, sabe de nada, ele ficou inventando coisa. Porque, vamos fazer uma leitura comparada aqui, acompanhe em Marcos, e eu vou ler em Deuteronômio. Escute Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, ame ao Senhor seu Deus agora preste atenção, todo o seu coração, tá certo? De toda a sua alma, tá certo? E de toda a sua força, tá certo? Mas parece que Jesus colocou uma coisa a mais ali, não colocou? Entendimento. E esse Jesus aí não sabe de Bíblia, vai ter que voltar para a escola dominical. Na verdade, não é nada disso. A questão é uma questão até de tradução interessante. Lá no Deuteronômio 6, no hebraico, vai falar aqui que você tem que amar a Deus com todo o seu... Eu não vou traduzir tudo, né, do hebraico, mas que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração, o lev, o coração mesmo. Você tem que amar o Senhor de toda a sua alma, a nefesh, o seu ser total, e também com toda a sua muiteza. Essa seria a tradução mais ao pé da letra que tem, que é a palavra meod, que é muito. Com toda a sua muiteza, com toda a sua amplitude, com toda a sua potencialidade. Não dá para traduzir isso em poucas palavras. Então, nossos tradutores tentam como força. Só que força é outra palavra em hebraico. A ideia ali é muiteza mesmo, é essa abundância do seu próprio ser em você mesmo, é o muito de você mesmo. Então, quando Jesus fala que você tem que amar a Deus com todo entendimento e toda força, é porque ele quer dar a entender melhor o que está sendo dito aqui. Talvez isso aqui seja a maneira de Marcos escrever o que Jesus disse, ampliando a ideia para que não haja confusão. O que ele quer dizer para nós é o mesmo que Moisés disse lá no começo. É para amar a Deus com todo o coração, todas as suas emoções, todo o seu eu mais interior, com toda a sua alma, tudo aquilo que você é e todas as suas potencialidades, toda a sua muiteza, que envolve seu entendimento e a força que explicita e mostra o entendimento do seu coração. Então Jesus não está entendendo errado, na verdade Marcos está traduzindo a ideia, que é difícil traduzir até para o português aqui, colocando mais uma palavra na ideia. Então não é que Jesus não sabe hebraico nem sabe Deuteronômio, ele sabia muito bem, muito melhor que qualquer pessoa. Então o ponto de Jesus com essa passagem é mostrar para nós que o que Deus esperava de alguém com esse primeiro grande mandamento era que a pessoa se entregasse totalmente a Deus, com tudo aquilo que ela é e tudo aquilo que ela faz. Muito parecido com o que vimos agora há pouco, quando Jesus disse, deem a César o que é de César e devolvam para Deus o que é de Deus. Ou seja, você mesmo, se entregue para Ele. Jesus mostra que a essência da fé judaica não é faça isso para ir para o céu, faça isso para ir para o inferno. Faça essas 10 regrinhas aqui que você é uma pessoa boa, faça isso aqui você é uma pessoa ruim. A lei de Deus não trata disso, nem para nós hoje como cristãos. Nós, presbiterianos, cremos que a palavra de Deus ela é toda relevante para nós hoje. Nós, é claro, não somos judeus a ponto de seguir leis aplicadas somente para Israel no Antigo Testamento, mas nós olhamos para todo o Antigo Testamento e Novo Testamento e percebemos a única santa palavra de Deus, que tem uma longa continuidade, um longo enredo que vem até nós hoje.
Então, quando nós olhamos para todos os mandamentos da Torá, quando olhamos para os 10 mandamentos, nós não pensamos assim, nossa, quanta lei arcaica. Nós olhamos para isso e percebemos, existe um princípio aqui. Existe um interesse de Deus de educar o seu povo. É isso que a palavra Torá significa. Torá não significa lei, preto no branco. Significa instrução, um processo de desenvolvimento pedagógico. Quando Deus deu a sua lei no Sinai, Ele não deu um checklist. As 10 coisas que você tem que fazer para ir para o céu. Não adore outro Deus. Está fazendo? Vai para o céu. Não faça imagem. Está fazendo? Vai para o céu. E por aí vai até não cobiçar. A lei de Deus não serve para isso. Mas muitos judeus na época de Jesus estavam fazendo isso. Pegavam os mandamentos e começaram a tornar eles em regra pela regra. E perderam a essência. Quando, por exemplo, nós olhamos para os 10 mandamentos e pegamos qualquer um deles, por exemplo, não adulterarás. Não adulterarás não é apenas um relacionamento no qual eu não traio minha esposa, não traio meu marido. Pelo contrário, ele envolve muito mais do que isso, envolve você honrar positivamente o relacionamento que você já tem. Por quê? Porque aponta para Deus. A Bíblia toda fala isso, que o relacionamento de um homem e de uma mulher significam que existe um Deus que está sendo explicitado por aquela relação. Então, quando o homem e a mulher se amam e se honram e cumprem o 7º mandamento, eles não estão apenas cumprindo uma lista de fazer ou não fazer, mas estão mostrando que o casamento, o reflexo nesse mundo da relação de Deus com o seu povo, é honrado. Quando nós não matamos, cumprindo o 6º mandamento, não é apenas para que não haja um assassinato generalizado na sociedade, mas é para que a vida seja valorizada. As vidas de seres humanos que carregam a imagem e semelhança de Deus seja valorizada e perpetuada, para que o mundo fique cheio de pessoas da sua imagem e semelhança. Então, a palavra de Deus, os 10 mandamentos, não são 10 coisas para fazer para ir para o céu. Se fosse assim, iríamos todos para o inferno. Porque ninguém cumpre aquilo perfeitamente. Mas serve para explicitar o quanto nós somos pecadores, o quanto Deus é justo e o quanto nós precisamos dele para viver. E uma vez que você entende que essa é a vontade de Deus para a sua vida, o Shema, o ouve e ame, é a melhor coisa que você tem para fazer. Porque vai mostrar qual é a sua postura para o Senhor. Quem não entende o Shema, o que Jesus falou aqui, não entende o que é ser crente. Porque vai pensar que o relacionamento com Deus é um relacionamento de performance, no qual eu faço isso, isso e isso, e Deus me aceita. Deixo de fazer isso, isso e isso, e Deus me rejeita. E não é essa a fé cristã. A fé cristã é uma religião de amor, que envolve ordem e lei, mas nesse nível de prioridade. O amor vai ser demonstrado por obediência à lei. Mas a lei sozinha não vai demonstrar o amor. Por isso que Jesus mostra que o primeiro e principal mandamento é amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou idolatrar. Se eu amo a Deus, eu não vou adorar a Deus por meio de imagens. Se eu adoro a Deus, eu não vou usar o nome dele em vão. Se eu amo a Deus, eu não vou trocar o dia dele, o dia de descanso, por nada nessa terra. Vai ser um dia especial para mim. Se eu amo a Deus, eu vou honrar as autoridades, começando pelo meu pai e pela minha mãe. Se eu amo a Deus, eu não vou matar o meu próximo, eu vou preservar a vida dele, porque a vida dele aponta para Deus. Se eu amo a Deus, eu vou honrar o meu casamento. Se eu amo a Deus, eu não vou furtar aquilo que não me pertence, porque tudo que eu preciso, meu bom pastor me dá. Se eu amo a Deus, eu não vou distorcer a verdade para ser beneficiado pela mentira. Se eu amo a Deus, eu não vou cobiçar aquilo que eu não tenho. Se eu amo a Deus, eu vou viver uma vida contente, sabendo que o meu Deus é o Deus que eu amo e demonstro por toda a minha vida, toda a minha alma, todo o meu coração, toda a minha muiteza, potencialidade de vida, o amor de volta a Ele. Então Jesus não está aqui ensinando um método de faça isso para ir para o céu, mas Ele mostra que a verdadeira expressão da religião, um verdadeiro cristão, um verdadeiro judeu naquela época, é quem ama a Deus com tudo que é e tudo que faz. É isso que resume a lei. E para deixar claro, ele complementa com o texto de Levítico 19. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o ponto aqui é reiterar essa mesma ideia, agora aplicando para o próximo, para que não haja dúvidas. Porque senão alguém pode fazer o que muitos fazem. Eu amo tanto, meu Deus, eu não troco a adoração pelo Senhor por nada nessa terra. Eu morro, mas não nego minha fé por Cristo. Que bom. E você perdoou o irmão que te ofendeu? Ah, que ele vá para o inferno. Não, eu amo Jesus de todo o meu coração, estou disposto a morrer e pregar o evangelho, eu quero gastar minha vida como missionário, como pastor, como pregador, eu quero ser do Senhor. Tá, mas você ama pessoas difíceis? Você sabe lidar com gente que está em conflito? Você tem dificuldade de demonstrar amor para aqueles que são diferentes de você, pensam diferente, você tem uma história diferente da sua, gostam de coisas diferentes de você? Ah, pastor, mas aí também é pedir demais, né? Não é. O apóstolo João, discípulo de Cristo que ouviu isso aqui, ele escreve na sua carta. Quem fala, eu amo a Deus, mas não amo o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Quem fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, é igual Caim. Hoje pela manhã falamos sobre a história de Caim, o começo da história.
E alguns me perguntaram, pastor, por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, já que a questão não era o sacrifício animal ali? A resposta no próprio texto. Deus rejeitou Caim e sua oferta. E aí se agradou de Abel e de sua oferta. Por quê? Para Deus importa mais o adorador do que aquilo que é oferecido como adoração. As duas coisas importam. A Bíblia regula as duas coisas. Mas não adianta nada você encher o gasofilaço de dízimo e oferta se você não ama o seu próximo. Não adianta nada você ter uma vida toda religiosa, cheia de conhecimento, estudo, se você não ama o próximo. Não adianta você dizer que ama a Deus das maneiras como você queira dizer que isso é expresso, se você não ama quem está do seu lado. Esse é o ponto de Jesus, esse é o ponto de João, que aprendeu com Jesus, é claro. O problema de Caim é que ele dizia que amava a Deus com sacrifício, mas não amava o seu irmão. Já o Abel, o desprezado da família, amava a Deus. E amava o irmão mais velho dele, o Caim. Amava o seu pai e a sua mãe, que desprezavam ele. Ele amava as pessoas. E foi aceito. Ele, e então, o seu sacrifício. O nosso coração importa mais do que aquilo que fazemos. Não importa no lugar de, mas importa mais. A religiosidade sem amor, ela leva para você para o inferno. A religiosidade, a teologia com amor, já evidencia que você já estava indo para o céu. Por isso nós não podemos separar conhecimento de prática, amor de doutrina. As duas coisas caminham juntas. A igreja tem que ser um lugar que segue esse ensino de Jesus. A igreja tem um lugar cheio de doutrina, de ensinamento, de conhecimento, de lei, de compreensão e seriedade. Tem que ser assim, senão vira bagunça. Mas não cair em detrimento do amor. A grande boa notícia é que quando a lei é corretamente entendida e cumprida, ela mostra amor. Então o que Jesus responde aqui é o resumo da Bíblia. É o resumo do que Deus espera de nós. E o escriba, quando ouve isso, ele responde, versículo 32, muito bem, mestre, e com verdade, o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E eu consigo imaginar Jesus ouvindo a resposta desse homem. Você não está longe do reino dos céus. Porque até aqui, com quem Jesus falou? Fariseu, sabe tudo. Saduceu, domina o templo. Herodiano, não sabe muito de Bíblia, mas acho que sabe de alguma coisa. Ele viu só a nata. E agora vem um escriba, aquele teólogo de gabinete, mais os bastidores, não tem tanta proeminência como um fariseu. Um homem que se humilhou nesse processo todo para conhecer Jesus, falando, mestre, o Senhor falou, é isso, exatamente isso. É amor. Amor a Deus, com tudo que nós somos. É amor ao próximo, com tudo que nós temos. Amor. É isso, Jesus. E olha, e eu entendi uma coisa, talvez ouvindo Jesus em outras ocasiões, ou por própria leitura do Antigo Testamento. Isso é maior do que todos os sacrifícios e holocaustos. Essa última parte, ela é muito importante. Porque o grande problema dos fariseus da sua época, pelo menos grande parte deles, era que eles pensavam que o sacrifício e o holocausto, a regra, o papel da lei, era mais importante do que o amor. A gente vai ver disso ainda mais no restante do Evangelho. Mas era aquela pessoa, como conta a história do bom samaritano, que prefere não ajudar o necessitado para não ficar impuro cerimonialmente. É aquela pessoa que prefere se manter limpinha do que suar a camisa para cuidar de alguém que precisa. Eles estavam negligenciando a misericórdia com a desculpa de estarem cumprindo a lei. E esse escriba fala, mestre, isso é maior do que todas as observâncias da lei. É maior até mesmo que o sacrifício, a coisa mais sagrada que entregamos para o Senhor. E isso, para um judeu da época, poderia parecer uma baita de uma heresia. Mas é, na verdade, o que Oséias disse. Nós lemos durante a liturgia Oséias 6:6, que fala, misericórdia quero e não holocaustos. Um dos versículos mais citados por Jesus em todo o Novo Testamento. Porque essa era a ideia, desde o passado, não é invenção de Jesus. O que Jesus quer de nós e quer dos seus discípulos e queria dos judeus daquela época, mas não entregaram, era uma vida de amor. Amor que não é pautado pelo sentimentalismo. Amor que não é pautado pelas afeições naturais, mas é um amor que é demonstrado e pautado pela lei. Então Jesus, ele une a graça e a verdade. Em Jesus as duas se beijam, como diz o Salmo, e nelas habita a vida de Deus na nossa vida. Então o grande ponto de Jesus nisso, e como ele diz para aquele homem, é que entender essa realidade, entender que a fé cristã é uma vida de obediência, de lei, de amor, de prática, é aquilo que nos leva para o reino de Deus. Aquele homem estava na porta. A gente não sabe se ele entrou. A gente lembra de um outro personagem que também estava na porta. E aquele não entrou. Lembram dele? Alguns capítulos atrás? O jovem
rico. Ele fala para Jesus: bom mestre, igual esse aqui, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus entra na dele e fala: olha, bom, somente o Senhor nosso Deus, né? Ah, sim, sim. Você cumpre os mandamentos? Cumpro, desde que eu era menino, cada um deles, arrisca. Tá, então vende tudo e você vai estar no reino do céu. Só falta isso, falta uma coisa só: vender tudo e me seguir. E o que ele fez? Foi embora para casa triste porque tinha muito dinheiro. Esse homem estava também numa posição de autoridade, era um escriba. E diante da fala de Jesus, ele percebe: eu estou na porta. Eu não sei se ele sabia da história do jovem rico, provavelmente não. Mas ele está numa situação que já aconteceu várias outras vezes no passado. Que já aconteceu na própria história dos evangelhos, mas já aconteceu aqui nesse lugar também. Eu já estou pregando o evangelho de Marcos desde o começo do ano passado. E não é a primeira vez que eu trago uma aplicação, nem a segunda, nem a terceira vez, que eu falo da importância de a gente entregar nossa fé, nosso coração a Jesus com todo o nosso ser, e não apenas um processo intelectual. Aqueles mais velhos aqui da igreja estão cansados de me ouvir dizer isso. Porque é muito fácil confundir lei, obediência e conhecimento com fé. Isso é parte da fé, mas não é toda a fé. A fé verdadeira é uma fé de fé demonstrada em obras. E Jesus diz: eu quero misericórdia e não holocaustos. E fala para aquele homem: você está perto, você está na porta. Falta uma coisa. O que faltava para ele? Talvez abandonar sua posição e virar apenas mais um forasteiro discípulo de Jesus, sem nome, sem título, sem nada, como o escriba tinha naquela época. Talvez seria aquele o custo daquele homem. O custo do jovem rico foi abandonar sua riqueza, provando essa abnegação plena. E a pergunta que eu faço para você, diante daquilo que foi exposto, é: será que você não está hoje na porta, de novo? Ou talvez pela primeira vez? Será que você não tem, talvez, uma tendência muito grande ao conhecimento, que é boa, mas que não te tem levado uma vida de amor e prática? Será que você tem pensado que ser cristão é apenas fazer o certo, uma religião de ética, que também é, mas não é só isso? Será que você tem pensado que você vai para o céu porque é uma pessoa muito boa? Porque deixa de fazer algumas coisas que os outros fazem? Não é assim que funciona. Há uma história contada no Evangelho de Lucas do fariseu e do publicano, lembram dela? Os dois foram orar. O fariseu, como já vimos, é o mestre da lei, e o publicano era um homem vendido para o Estado que cobrava imposto do próprio povo dele. O fariseu chega no templo, levanta as mãos para o céu e começa a falar: ó Senhor, eu te agradeço, porque eu sou como eu sou. Eu não sou como os demais pecadores que vivem nas bebedeiras, nas orgias. Eu não sou um homem descompromissado com o Senhor. Eu sou um homem comprometido. Eu não sou como esse publicano aqui. Eu não sou como os demais pecadores. Eu tenho uma vida consagrada, Senhor, e eu te agradeço, Senhor, porque eu sou bom. E eu te agradeço porque eu sou bom para o Senhor. Muito obrigado por isso. Estou parafraseando. E do outro lado, o saduceu, o costume naquela época era levantar as mãos dos céus e orar assim. O saduceu, o publicano, agachado, com vergonha, talvez de estar naquele lugar junto com os outros religiosos, os limpinhos, ele pega e falava ele com ele mesmo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Batendo para o peito, num sinal de contrição e ele tem vergonha de ser quem ele é naquele lugar. E Jesus fala: um deles foi para casa justificado, o outro não. Quem será? Aquele que fazia tudo certinho e sabia de toda a teologia? Ou daquele que com pouco que entendeu, percebeu o quanto é miserável e o quanto precisa da graça de Deus? O quanto precisa de uma vida de amor? A resposta é óbvia. E nós precisamos pensar: será que nós não estamos na porta hoje, levando um cristianismo falso, ainda que em grande parte parecendo verdadeiro, mas falhando no essencial, que é o amor? Jesus disse: o amor é o resumo de tudo. Você é alguém que ama o seu próximo? Não é fácil fazer isso, tá? Eu não quero fingir que é fácil. É difícil amar o próximo. Por isso que a Bíblia fala constantemente de perdoar, amar, caminhar junto, enfim. Mas você tem buscado isso? O seu coração, um coração que se torcer, vai sair um pouquinho mais de pecado, mas pela graça de Deus vai sair amor agora? Se sim, a porta está aberta e você está entrando. Se não, você se contenta com a sua ética, seus méritos, sua história, o que você faz, deixa de fazer, contanto que você sabe, seu histórico, quantos anos você tem de igreja, o que você já fez na sua vida, parabéns. A porta está na sua frente e você está mais perdido do que nunca. A questão é: o que você vai fazer agora? Você vai entrar nessa porta se entregando totalmente uma vida agora que vai demonstrar amor? Ou você vai fechar a porta e falar: Jesus, obrigado, eu tenho algo melhor para mim mesmo? Se você entrar, saiba que vai ser difícil. É muito difícil amar pessoas. É o mandamento mais repetido no Novo Testamento, amar pessoas. Mas saiba que essa longa caminhada não é feita sozinha. Você vai caminhar com este povo, se ficar aqui, é claro. Com essa comunidade ou com outra comunidade. E com esse povo você vai ver pessoas difíceis, que você vai ter que aprender a amar. E que vão te amar muitas vezes quando você não se ama.
E nesse processo de amar, não amar, perdoar, reconciliar, nós vamos crescer. E mais do que isso, nós caminhamos com a presença do Deus único e trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que é único, como diz o mandamento, errado, Adonai é errado, ele é único, mas é plural na sua unicidade. É um Pai, um Filho e Espírito Santo que é um único Deus ao mesmo tempo. É um relacionamento de amor eterno entre as três pessoas, mas que formam um único Deus e Senhor de nossas vidas. Por isso, entre na porta, se entregue ao amor, receba o amor de Deus por você oferecido na cruz de Cristo e agora mostre ele para aqueles que estão ao seu redor. Seja curado por esse amor, porque é a coisa mais importante de todas, como Jesus disse e o escriba reiterou. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus coloque, guarde no nosso coração essa verdade e que nós venhamos a mostrar cada vez mais o amor dessa porta do reino para dentro. Santo Deus, nós te agradecemos, porque se fosse por mérito, se fosse por obra, se fosse por obediência, todos nós iríamos para o inferno. Toda a humanidade iria para o inferno. Não há um sequer que escaparia do teu juízo, santo e justo, e isso seria muito bom. Mas nós te agradecemos, Pai, porque da sua infinita misericórdia, desde toda a eternidade, o Senhor escolheu amar o seu povo, resgatar pessoas de cada tribo, língua, povo e nação, para que sejam seus filhos, para que nós, que somos pessoas marcadas pelo ódio, ressentimento, pecado, vaidade, tantos outros pecados, sejamos alcançados por um amor que não merecemos, um amor que nós, por nós mesmos, rejeitaríamos, mas que o Senhor faz belo aos nossos olhos, Senhor. Eu te peço, Pai, fere o nosso coração com amor, que nós sejamos constrangidos com o tamanho do amor de Jesus demonstrado na cruz, e que, impactados por esse amor, nós transbordemos daquele amor que um dia nos encheu, e que nos enche diariamente, para que enchamos a outro com o teu amor que transborda de nós. Nós pedimos isso, Senhor, dá àqueles que são apaixonados mais zelo, mais firmeza na Tua palavra, para mostrar o amor da maneira como o Senhor quer que demonstremos. Mas também, Pai, dá àqueles que conhecem a Tua palavra, mas demonstram pouco, mais explicitez naquilo que têm entendido, Pai. Que eles possam praticar aquilo que creem e que nós possamos crer naquilo que embasa aquilo que praticamos. É o que nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Amém.